O RMS Titanic já foi celebrado como um navio inafundável. Bom, não deu muito certo, né? A jornada desse gigante dos mares foi marcada por sinais estranhos e erros que talvez tenham selado seu destino trágico. Todo mundo conhece a história básica do que aconteceu, mas fotos e registros vindos dos destroços continuam revelando verdades arrepiantes. Estes são 20 momentos misteriosos relacionados ao Titanic, registrados em imagens impressionantes. Número 1. O incêndio no carvão. A versão mais conhecida sobre o naufrágio do Titanic envolve a colisão com um iceberg. Mas existe outro fator que pode ter tido um peso enorme: um incêndio dentro de uma das caldeiras de carvão. Pouco antes de partir, foi descoberto um fogo queimando em um dos depósitos. E não era um incêndio pequeno. Os tripulantes sabiam do problema desde que o navio saiu de Belfast em direção a Southampton. Segundo o pesquisador Senan Moloney, o calor do incêndio pode ter enfraquecido o casco de aço da embarcação, tornando-o mais frágil e, portanto, mais vulnerável ao impacto com o iceberg. A pesquisa dele indica que o aço teria perdido propriedades protetoras com o calor intenso. Algumas fotos tiradas mais tarde mostraram marcas de descoloração exatamente na área atingida pelo iceberg. Esse fogo teria ardido por cerca de 10 dias antes da partida e continuado ao longo da viagem. Na época, os responsáveis pela investigação oficial minimizaram o impacto do incêndio, mas muitos especialistas de hoje acreditam que a localização e a duração do fogo devem sim ter influenciado. Ainda assim, é importante lembrar que incêndios em depósitos de carvão eram relativamente comuns naquele tempo, e outros navios enfrentaram situações parecidas sem grandes consequências. Número 2. A multidão embarcando no Titanic. O embarque no Titanic foi um momento carregado de emoção. Para muitos, significava o começo de uma nova vida cheia de oportunidades. Para outros, um adeus definitivo. Os passageiros da primeira classe, compostos por milionários, aristocratas e socialites, chegavam vestindo roupas elegantes, vestidos luxuosos, espartilhos apertados, sapatos de cetim para as mulheres, enquanto os homens exibiam fraques e cartolas. Estavam entre eles nomes famosos como John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e a conhecida Molly Brown. Esses passageiros tinham acesso a suítes de luxo, refeições elaboradas e atendimento de primeira. Já os da terceira classe vinham em sua maioria de famílias humildes, trabalhadores, imigrantes, gente simples. Suas roupas eram bem mais modestas, saias longas e blusas fechadas para as mulheres, camisas simples e calças para os homens. As acomodações deles ficavam nos convéses inferiores, bem longe do requinte do andar de cima. Apesar das diferenças sociais e do contraste no tratamento, todos partiam com esperanças renovadas. Muitos imigrantes irlandeses, por exemplo, estavam de mudança para os Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Tristemente, para muitos deles, aquele momento de despedida no embarque foi o último da vida. Quer saber qual desses mistérios do Titanic mais me arrepia? A teoria de que o navio foi amaldiçoado por uma múmia me dá calafrios. Número 3. A irmã gêmea do Titanic. Uma teoria conspiratória das mais ousadas afirma que o Titanic foi secretamente trocado por seu navio-irmão, o RMS Britannic, numa manobra para aplicar um golpe no seguro. A ideia é que o Britannic teria sido afundado de propósito, enquanto o Titanic verdadeiro teria sobrevivido em segredo, e os donos embolsado a indenização milionária. O Britannic foi construído pela mesma empresa, a White Star Line, e era ainda maior e mais moderno. Por serem navios extremamente parecidos, alguns acreditam que a troca poderia ter sido feita sem chamar atenção. Os defensores dessa teoria dizem que o Titanic verdadeiro nunca afundou, e que quem afundou foi o Britannic, mas os fatos dizem outra coisa. Em 1916, o Britannic realmente afundou, mas não foi por causa de iceberg nenhum. Ele foi atingido por uma mina naval no Mar Egeu, durante a Primeira Guerra Mundial. Isso basicamente desmonta a teoria da troca. Ainda assim, mesmo sem provas concretas, a teoria continua viva entre os conspiracionistas, alimentada por seu caráter sombrio e intrigante. Número 4. O padre Francis Brown. Francis Brown era um padre jesuíta que acabou registrando, sem querer, as últimas imagens do Titanic antes da tragédia. Em 1912, ele ganhou uma passagem de primeira classe como presente do tio, que era bispo. Apaixonado por fotografia, Brown levou sua câmera Kodak e clicou várias imagens incríveis do interior luxuoso do navio,
dos passageiros e da tripulação. Ele fotografou inclusive o capitão Edward John Smith inspecionando os botes salva-vidas, imagens que se tornaram os últimos registros do Titanic ainda em operação. Curiosamente, Brown recebeu um convite de um casal americano para seguir viagem até Nova York com eles, mas seu superior jesuíta ordenou que ele desembarcasse no porto de Queenstown. Ele obedeceu, saiu do navio e escapou da tragédia. O padre Francis Brown faleceu em 8 de julho de 1960, mas suas fotos se tornaram relíquias históricas, eternizando os últimos dias do Titanic em toda a sua glória antes do fim trágico. Número 5. O único sobrevivente japonês. Masabumi Hosono foi o único passageiro japonês a sobreviver ao naufrágio do Titanic, mas seu retorno ao Japão foi tudo menos reconfortante. Nascido em 1870, Hosono era um funcionário público que estava nos Estados Unidos a trabalho. Na viagem de volta ao Japão, embarcou no Titanic sem imaginar o que estava por vir. Na noite do desastre, ele conseguiu escapar com vida, embarcando em um bote salva-vidas. No entanto, ao retornar ao seu país, foi recebido não como herói, mas com desprezo. Na cultura japonesa da época, o ideal de sacrifício era altamente valorizado. Sobreviver enquanto mulheres e crianças morriam era visto como covarde e vergonhoso. Hosono foi amplamente criticado e atacado pela mídia, sendo rotulado como um homem sem honra. A pressão social foi tão grande que ele praticamente desapareceu da vida pública. Sua história ficou esquecida por muitos anos, e pouco se sabe sobre como ele viveu após o naufrágio. O estigma o acompanhou até o fim da vida. Um lembrete triste de como diferentes culturas enxergam sobrevivência, honra e responsabilidade em momentos de tragédia. Número 6. A família Goodwin. A história da família Goodwin é uma das mais dolorosas envolvendo o Titanic. Frederick Goodwin, um sinalizador ferroviário de 42 anos, viajava com sua esposa Augusta, de 43 anos, e seus 6 filhos: Lillian, Charles, William, Jesse, Harold e o bebê Sidney. A família inteira embarcou na terceira classe, com o sonho de começar uma nova vida nos Estados Unidos. Quando o Titanic colidiu com o iceberg, começou a corrida desesperada por sobrevivência. Augusta tentou a todo custo colocar toda a família em um dos botes salva-vidas. No entanto, as divisões de classe rígidas da época complicaram tudo. Durante a evacuação, o grupo foi separado. Augusta e os filhos conseguiram acesso ao bote salva-vidas número 10, mas Frederick foi deixado para trás. A separação trágica destruiu a família. Aqueles que sobreviveram enfrentaram uma nova vida marcada pela pobreza, luto e lembranças traumáticas. A história dos Goodwin é um exemplo devastador de como o desastre não destruiu apenas vidas individuais, mas dilacerou famílias inteiras, deixando cicatrizes emocionais que atravessaram gerações. Número 7. O número do estaleiro. O número de série do Titanic era 39904. À primeira vista, parece apenas um código técnico usado durante a construção. No entanto, conspiracionistas encontraram um significado mais sombrio. A teoria diz que, quando visto ao contrário através de um espelho, o número forma a frase "no Pope", ou "sem Papa", algo considerado ofensivo entre os católicos. O navio foi construído no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, onde a maioria dos trabalhadores era católica. A história afirma que alguns operários protestantes teriam inserido a mensagem como provocação religiosa. Esse boato teria causado tumulto entre os funcionários, levando até a paralisação dos trabalhos até que o suposto problema fosse resolvido. Apesar de nunca ter sido comprovado, o rumor se espalhou e até hoje alimenta o imaginário popular. Os registros oficiais da construção do Titanic não dão qualquer apoio a essa teoria. Mas, como toda boa teoria conspiratória, a ideia de uma mensagem escondida continua circulando, somando mais um toque sombrio ao já misterioso legado do Titanic. Número 8. A terceira classe. O Titanic é lembrado por seu luxo absurdo e pelo tratamento de celebridades e milionários, mas a realidade vivida pelos passageiros da terceira classe era muito diferente. Enquanto os ricos saboreavam pratos finos em salões elegantes, os mais humildes dividiam cabines pequenas e viviam em áreas ruidosas e apertadas nos convéses inferiores. Apesar disso, as acomodações da terceira classe no Titanic ainda eram melhores que as de muitos outros navios da época.
Havia camas, lavatórios e um certo nível de conforto. O problema é que, na hora do desastre, a separação de classes teve consequências letais. Os passageiros da terceira classe enfrentaram barreiras físicas, desorganização e falta de acesso aos botes salva-vidas. Isso fez com que suas chances de sobrevivência fossem muito menores do que as dos passageiros da primeira classe. A tragédia do Titanic escancarou as desigualdades sociais da época. Em um momento de emergência, a vida de quem tinha mais dinheiro literalmente teve mais valor. Uma realidade cruel, mas verdadeira. Número 9. Os testes de mar. Antes de fazer sua viagem inaugural, o Titanic passou por testes de navegação conhecidos como testes de mar. Eles deveriam ter começado no dia 1º de abril de 1912, mas foram adiados por causa do mau tempo. Isso reduziu o tempo de preparação em Southampton em um dia. No dia 2 de abril, o Titanic finalmente partiu com uma tripulação reduzida para testar sua velocidade, manobrabilidade e capacidade de resposta. O curioso é que figuras importantes como Thomas Andrews da Harland & Wolff e membros do Conselho de Comércio não estavam presentes. Esses testes duraram cerca de 12 horas e foram feitos em condições limitadas, sem o navio operando em carga total nem com sua tripulação completa. Um dos testes mais importantes, o de parada de emergência, mostrou que o Titanic precisava de cerca de 777 metros para parar completamente partindo de velocidade máxima. A velocidade final registrada foi de 20 nós, aproximadamente 37 km por hora. Olhando para trás, é possível perceber que esses testes foram apressados demais. Talvez, se tivessem sido mais completos, a tragédia pudesse ter sido evitada. Número 10. O cancelamento de última hora de Joe P. Morgan. Joe P. Morgan, um dos homens mais ricos e influentes do mundo na época, tinha uma passagem garantida para a viagem inaugural do Titanic. Mas, de forma misteriosa, cancelou sua presença no último instante. Morgan era o magnata por trás da International Mercantile Marine Company, dona da White Star Line. Ou seja, ele era basicamente o dono do navio. Na época, o motivo oficial do cancelamento foi saúde ou vontade de prolongar as férias na França. Mas, após o naufrágio, surgiram diversas teorias conspiratórias. Uma delas diz que Morgan sabia que algo iria acontecer e decidiu não embarcar. Outra, ainda mais maluca, sugere que ele teria planejado tudo como parte de uma estratégia para eliminar rivais e facilitar a criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que estava em formação na época. Há até quem diga que ele se inspirou no livro Futility, escrito por Morgan Robertson em 1898, que previa com assustadora semelhança o afundamento de um navio chamado Titan. Verdade ou não, as teorias continuam circulando e tornam o nome de Joe P. Morgan parte intrigante do enigma Titanic. Número 11. O navio que assistiu o Titanic afundar. Na noite em que o Titanic encontrou seu fim, um outro navio estava por perto e simplesmente não fez nada. O SS Californian, pertencente à empresa British Leyland Line, estava a poucos quilômetros de distância quando o Titanic bateu no iceberg. Mesmo assim, não respondeu aos sinais de socorro, e isso deixou uma grande sombra de dúvida sobre sua tripulação. Curiosamente, antes da colisão, o Californian já havia alertado sobre a presença de blocos de gelo na área, mas a mensagem nunca chegou ao capitão do Titanic, Edward Smith. O motivo? O operador de rádio do Titanic, Jack Phillips, estava ocupado enviando mensagens dos passageiros e ignorou o aviso por não considerar urgente. Depois da batida, o Californian ainda teve outra chance de ajudar. Membros da tripulação relataram ter visto os foguetes de emergência sendo lançados do Titanic. Mesmo assim, o capitão Stanley Lord não ordenou nenhum tipo de ação. Um carpinteiro a bordo disse ter visto claramente o navio afundando e os pedidos de socorro. Mas, àquela altura, o operador de rádio do Californian já tinha ido dormir e ninguém mais reagiu. Análises posteriores concluíram que, se o Californian tivesse agido a tempo, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Mesmo enfrentando severas críticas, o capitão Lord nunca foi formalmente responsabilizado. Ironicamente, o próprio Californian acabou afundando 3 anos depois, em 1915, torpedeado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Um navio que poderia ter sido herói, mas virou parte da tragédia. Número 12. Os músicos do Titanic.
Um dos momentos mais emocionantes ligados à tragédia do Titanic foi a atitude corajosa da orquestra a bordo. O grupo de 8 músicos, liderado por Wallace Henry Hartley, continuou tocando músicas suaves enquanto o navio afundava nas águas geladas do Atlântico. Hartley era um violinista talentoso, conhecido por sua liderança e dedicação. Sua morte transformou-se em símbolo da dignidade e da calma diante do fim. Quando os destroços do navio foram encontrados, o violino de Hartley estava entre os itens recuperados e se tornou um dos objetos mais valiosos e emblemáticos da história do Titanic. O funeral dele, realizado na cidade natal, Coney, na Inglaterra, reuniu milhares de pessoas em homenagem à sua bravura. O grupo incluía outros músicos notáveis, como o violinista escocês John Law Hume e o francês Georges Alexandre Crins. Havia ainda Percy Cornelius Taylor, que tocava piano e violoncelo, e John Wesley Woodward, outro violoncelista. O papel deles durante o naufrágio entrou para o imaginário coletivo. Sobreviventes contaram que, até os últimos minutos, os músicos mantiveram a calma dos passageiros com suas melodias. Há versões diferentes sobre qual foi a última música executada, mas a maioria acredita que foi o hino religioso Nearer, My God, to Thee. Mais perto, meu Deus, de ti. Um gesto de consolo que se tornou um dos elementos mais tocantes da tragédia do Titanic. Número 13. O título enganoso. O Titanic é mundialmente lembrado como o navio inafundável. Esse título, no entanto, é um dos maiores enganos da história. Embora a ideia de que ele não poderia afundar fosse bastante divulgada, a White Star Line, empresa responsável pela embarcação, nunca usou oficialmente esse termo antes da viagem inaugural. Na verdade, apenas algumas revistas e publicações especializadas da época descreviam o Titanic como praticamente inafundável, com base no projeto avançado e nos recursos de segurança que ele oferecia. O problema é que essa noção criou uma falsa sensação de invulnerabilidade, tanto na tripulação quanto nos passageiros. Depois da tragédia, o termo inafundável passou a ser usado de forma irônica, virando sinônimo de arrogância tecnológica. O Titanic acabou virando símbolo de excesso de confiança na engenharia e da crença cega no progresso. No fim, a história serviu como uma lição dura sobre os limites da tecnologia diante das forças da natureza, e como subestimar riscos pode ter consequências devastadoras. Número 14. A comissária inafundável. A história de Violet Jessop é tão impressionante que parece coisa de cinema. Filha de imigrantes irlandeses, ela nasceu na Argentina e se tornou comissária de bordo. Jessop sobreviveu a 3 dos maiores desastres marítimos da história. O primeiro foi no RMS Olympic, navio irmão do Titanic, que colidiu com o HMS Hawke em 1911. Apesar dos danos severos, o navio voltou ao porto, e Violet continuou trabalhando normalmente. No ano seguinte, ela embarcou no Titanic. Na noite da colisão, estava na cama quando sentiu o impacto. No início, achou que era um exercício de rotina, mas ao perceber a gravidade, entrou em ação, ajudou passageiros e acabou entrando em um bote salva-vidas. Sobreviveu novamente, mas não parou por aí. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela também estava a bordo do Britannic, o outro irmão do Titanic, quando ele afundou após bater em uma mina. Violet escapou mais uma vez, mesmo tendo sofrido ferimentos. Jessop virou uma verdadeira lenda do mar. Sua calma e força em meio ao caos fizeram dela um exemplo de resistência. Sua vida inteira foi marcada por tragédias e por sobrevivência. Número 15. A mascote do Titanic. No Titanic também havia uma passageira muito especial, Jenny, a gata do navio. Mais do que um animal de estimação, ela era a caçadora oficial de ratos da embarcação. Uma função importante em navios da época. Era comum que grandes embarcações levassem gatos a bordo para manter os porões livres de roedores. Jenny costumava circular livremente pelos corredores e era querida pela tripulação. Algumas pessoas diziam até que ela era um amuleto da sorte. Infelizmente, não se sabe ao certo o que aconteceu com ela. Muitos acreditam que tenha morrido junto com a maioria dos passageiros. Mas existe uma lenda curiosa. Pouco antes da viagem, Jenny teria dado à luz uma ninhada de filhotes e, estranhamente, os carregou para fora do navio enquanto o Titanic ainda estava atracado em Southampton. O foguista Joseph Mulholland, responsável por cuidar dela, disse que interpretou esse comportamento como um sinal de mau presságio e decidiu não embarcar. Ele sobreviveu graças à sua intuição.
ou ao instinto da gata? Se a história é real ou não, ninguém sabe. Mas, como tudo que envolve o Titanic, a lenda de Jenny ajuda a reforçar o ar de mistério que ainda cerca a tragédia. Número 16. Os botes salva-vidas a bordo. Muito antes do Titanic zarpar rumo ao Atlântico, já havia uma preocupação séria em relação ao número de botes salva-vidas disponíveis no navio. A embarcação transportava apenas 20 botes, número extremamente insuficiente para acomodar os cerca de 2.200 passageiros e tripulantes que estavam a bordo. Ou seja, os botes tinham capacidade para, no máximo, metade das pessoas. O projeto original previa 32 botes salva-vidas, o que daria conta de toda a lotação do navio. No entanto, os responsáveis optaram por reduzir esse número para não poluir visualmente os convéses, mantendo a estética elegante do Titanic. Na época, isso não contrariava nenhuma norma, pois as leis marítimas ainda se baseavam no tamanho do navio, e não na quantidade de pessoas a bordo. Quando a tragédia aconteceu, os botes foram lançados ao mar, mas de forma extremamente ineficiente. Muitos partiram com poucos ocupantes, pois ninguém acreditava de início que o navio realmente estivesse afundando. Além disso, todos os exercícios de segurança com os botes haviam sido cancelados antes da viagem, deixando a tripulação despreparada para lidar com a emergência. O lançamento dos botes levou mais de 1 hora, e no fim, muita gente morreu simplesmente porque não havia onde embarcar. Foi um erro humano e logístico brutal, que custou centenas de vidas. Número 18. David Blair e os binóculos esquecidos. Um detalhe pequeno, mas possivelmente decisivo no desastre do Titanic, foi a ausência de binóculos na cabine dos vigias. O motivo? Uma troca de oficiais feita às pressas antes da viagem. O segundo oficial, originalmente escalado, David Blair, foi removido da tripulação pouco antes do embarque. No meio da correria, ele acabou levando consigo a chave do armário onde ficavam os binóculos da torre de observação, sem perceber a importância disso. Com isso, os vigias tiveram que monitorar o mar a olho nu, sem nenhum auxílio óptico. Em uma noite escura e com pouca visibilidade, isso foi um grande problema. Alguns relatos indicam que o armário até chegou a ser aberto de outra forma, mas já estava vazio. A falta de binóculos pode ter sido o fator que impediu a tripulação de avistar o iceberg com mais antecedência. É impossível afirmar com certeza se o uso dos binóculos teria mudado o rumo da história. Mas muitos especialistas apontam essa falha como um dos erros críticos que contribuíram para o naufrágio. Um simples item esquecido virou peça-chave de uma tragédia global. Número 19. Quase colisão em Southampton. Antes mesmo de deixar o porto, o Titanic já deu sinais de que sua jornada seria problemática. Em 10 de abril de 1912, quando partia de Southampton para sua viagem inaugural, a enorme força das hélices do Titanic causou um deslocamento inesperado do navio SS New York, que estava atracado próximo dali. O turbilhão de água criado pelo Titanic foi tão forte que soltou as amarras do SS New York, fazendo com que ele se aproximasse perigosamente do Titanic. Uma colisão parecia inevitável. Foi preciso uma manobra rápida do capitão Edward Smith, com o auxílio do rebocador Vulcan e do prático George Bowyer para evitar o impacto. O incidente atrasou a partida do Titanic e deixou muita gente com um sentimento de presságio. Para alguns, aquele quase acidente era um sinal claro de que algo ruim estava por vir. Apesar de evitado, o susto mostrou que o tamanho e a potência do Titanic exigiam atenção redobrada. Uma lição que, infelizmente, não foi levada adiante. Número 20. Os cães do Titanic. Pouca gente sabe, mas havia animais de estimação a bordo do Titanic, principalmente cães de passageiros da primeira classe. Estima-se que pelo menos 12 cachorros viajaram no navio, sendo tratados com muito carinho e até luxo por seus donos. Eles viviam nos camarotes ou em canes preparados especialmente no convés. Entre as raças levadas estavam um Airedale chamado Kitty, um pequinês chamado Sun Yat-sen e uma Lulu da Pomerânia chamada Lady. Durante o trajeto, os cães eram levados para passear pelos comissários e, segundo relatos, até teria sido organizado um show de cães informal para o dia 15 de abril, que, como sabemos, nunca aconteceu. Quando o navio começou a afundar, os donos tentaram salvar seus animais. Apenas 3 cães, todos de pequeno porte, conseguiram ser colocados nos botes salva-vidas e sobreviveram. Os maiores, infelizmente, ficaram para trás. A separação foi dolorosa para os donos e é lembrada até hoje como um detalhe comovente em meio ao caos,
A história dos cães do Titanic mostra que o desastre atingiu a todos, humanos e animais, e reforça a dimensão emocional daquela noite. Essas 20 imagens e histórias misteriosas ligadas ao Titanic mostram que mais de um século depois ainda há muito a ser descoberto e questionado sobre a tragédia que chocou o mundo. Entre teorias conspiratórias, decisões humanas falhas, pequenos detalhes que mudaram tudo e atos de coragem impressionantes, o Titanic continua a nos fascinar não só como um naufrágio, mas como um espelho da sociedade da época. Seja pelas fotos históricas, pelas vidas marcadas ou pelas lendas que surgiram desde então, o Titanic permanece vivo na memória coletiva. Um lembrete poderoso de como arrogância, desigualdade e falta de preparo podem se combinar em um desastre de proporções épicas. Agora queremos saber, qual dessas histórias você achou mais impactante? Você acredita em alguma das teorias misteriosas? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!